e também trazendo aqui para quem está acompanhando com a gente, né? Nós estamos aí no meio de toda essa pandemia, mas é sempre muito importante pensar na união, pensar naquilo que é necessário nesse momento, aquilo que é mais necessário, né? Que é cuidar de tudo, cuidar da nossa família, dar os nossos melhores caminhos aí para tudo isso. Lembrando que a TVI, nós sempre aqui estamos fazendo também essa recomendação, né? E orientando também a que nós possamos seguir todas as recomendações de saúde aí no Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, municipais de saúde também, seguindo todas as recomendações, nós possamos juntos, né, por meio de tudo isso, por mais que pareça muito confuso às vezes, que nós possamos vencer tudo isso juntos, porque vai passar tudo isso. E nós temos agora aqui, para entrar junto com a gente aqui, o Felipe Elias, grande amigo aqui do nosso programa. Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Hoje o programa aqui orbitando um pouco em volta da questão do coronavírus ainda, né? Acho que é o grande tema de todo esse tempo, né? Como nós lidarmos com tudo isso, como nós passarmos por tudo. E para você, Felipe, essa volta aí progressiva aqui no estado de São Paulo, os indicadores, tudo, é um bom caminho ou pode ser também, vamos dizer assim, um pouco aí uma bomba relógio, né? Que daqui a pouco pode ser que exploda do nada. Boa tarde, Guto. Boa tarde, telespectadores da TVI. Engraçado, até curioso, não? É impressionante que a pandemia não tenha sido o assunto principal esses dias, né? Uhum. Com aí mais de 30 mil mortos, realmente um negócio que está mudando a vida das pessoas e as próprias assim, dinâmicas da sociedade mesmo, né, Guto? Sobre seu caminho a ser seguido ou não, eu acho que é o caminho que, na verdade, as pessoas escolheram coletivamente, sabe? Apesar de ter muita gente que acredita, né? Não que acredita, muita gente que continua com a intenção de ficar em casa o máximo possível e de manter aí, dentro do possível, as medidas de isolamento social. A impressão que eu tenho, Guto, é que meio que o consciente coletivo, não sei exatamente por quê, se por causa da necessidade econômica ou se também influenciado pelas relativizações que foram feitas consistentemente, principalmente a partir do governo federal, né, que sempre fez essa campanha aberta mesmo de minimizar, né, as consequências dessa pandemia, de fingir que não é uma coisa séria, mas por uma razão ou por outra, me parece que as pessoas meio que decidiram que seja o que Deus quiser, entendeu? Vamos voltar tudo ao normal e esperar pelo melhor. Se é o melhor caminho ou não, é difícil dizer, porque realmente estava chegando num ponto que para onde que vai, né? E se durar essa curva em ascensão, durar mais 2 meses, 3 meses, né? Em que mundo que a gente ia estar, né? Sendo que, volto a falar, o próprio governo federal, que é quem eu imagino que tinha a responsabilidade de tutelar um pouco essa situação aí, se lavou as mãos, né? Então, se é cada um por si, aí fica a critério de cada um, né, fazer esse julgamento do risco que corre em relação à necessidade que tem. Muito bem. E Felipe, trazendo aqui algo que você sempre trouxe aqui pra gente, acredito que a primeira pessoa que chegou a citar aqui pra gente foi você, né, que é a respeito do estudo, né, que foi publicado pela Lancet, né, então um estudo que se teve, estudo mais amplo aí a respeito vamos dizer assim, da funcionalidade, né, dos efeitos da cloroquina no tratamento do Covid-19, e esse estudo ontem nós tivemos aqui, eu trouxe aqui pro pessoal, já na conversa com a doutora Carolina, que esse estudo ontem nós tivemos então através da Reuters e também da UOL, né, que ele foi retirado então da Lancet, né, a Lancet ela até disse no comunicado que existem muitas questões pendentes sobre a Surgisphere, que foi a organização que realizou, né, e os dados que supostamente foram incluídos nesse estudo. O artigo ele relatava que os tratamentos com remédio apresentavam maior risco de morte e problemas de ritmo cardíaco do que os pacientes que não receberam o medicamento. Vários ensaios clínicos foram suspensos após essa publicação do estudo e a organização
Organização Mundial da Saúde também tinha interrompido testes com hidroxicloroquina. Porém, após a divulgação dessa declaração da Lancet, a OMS já disse, então, em uma declaração que estava pronta para retomar os testes. O que isso indica, Felipe? Indica que, de certa forma, assim, eu sei que muita gente vai fazer conjecturações enormes aí em torno disso, né? Que era as empresas de medicamento que não deixavam usar cloroquina porque era muito barata e fizeram esse teste e tudo. Mas, a seu ver, o que se ganha, se perde com o meio de tudo isso? Guto, bom, em primeiro lugar, em relação ao estudo, né, como a doutora Carolina falou, foi um estudo observacional que dentro, né, dos diferentes tipos de estudo científico que existem para esse tipo de estudo que estava sendo feito, não é o ideal, né, mas realmente foi um estudo que teve uma influência enorme, né, por conta dessa publicação ter o status de uma publicação das mais respeitadas, se não a mais respeitada no campo médico, aí, pelo menos aqui no Ocidente. Então foi, né, até um pouco veio como uma surpresa. O problema, pelo que eu entendi, foi nessa empresa que você citou aí, e parece que existe um questionamento sobre a qualificação de alguns profissionais que trabalharam na coleta desses dados, né? Realmente, assim, ninguém é isento de errar, né? Eu acho que todo mundo erra e as instituições também erram. A Lancet, na época do estudo, tinha aí algumas ressalvas, né, de que não era uma coisa definitiva, né, por conta de ser principalmente um estudo observacional e não um estudo clínico, como, né, outra vez observou aí a doutora Carolina. Mas eu acho que assim também é como as instituições ou as pessoas ganham credibilidade, né? Quando assumem o seu próprio erro. Então, né, a própria publicação, os próprios autores do estudo levantaram, né, ou seja, repercutiram esses questionamentos e acharam por bem retirar esse estudo. Se perde, né? Se perde credibilidade, já é um tema tão... tudo está virando luta política, né? Acabou se tornando, né? Não, assim, é uma loucura a gente falar que isso se tornou uma polêmica política, porque quem não está por dentro do contexto, seria difícil explicar, né, para alguém que não está aqui vivendo esse contexto, não só no Brasil, no mundo inteiro. Se tivesse alguém de outro planeta aqui... Nos Estados Unidos também explicar. Foi algo muito falado também, né? O próprio Trump falou que tomava já. Em muitos lugares, né? Então, mas seria... difícil até explicar para alguém por que isso virou um tema de disputa política, né? Quando, a meu ver, parece que é uma coisa estritamente científica. Mas sim, então nesse contexto piora ainda mais a situação, né? Porque sempre a resposta mais fácil não é a melhor resposta, né? Então agora a resposta fácil ficou sendo, o Lancet não tem credibilidade, né? Então acaba complicando ainda mais uma situação já por si extremamente complexa. Ganho, eu acho que não teve ninguém que ganhou, nem, entendeu? Esse estudo tinha uma certa validade que agora deixa de ter, e não vejo quem que poderia estar ganhando com isso daí. Muito bem. E Felipe, falando agora aqui a respeito do anúncio que foi feito antes de ontem, né? E ontem nós tivemos a coletiva de imprensa, transmitimos aqui ao vivo pela TVI, que foi o anúncio então da vinda de uma faculdade aqui para a cidade de Itapetininga, e dentre um dos cursos dessa faculdade, né, o que mais chama a atenção, que eu acho que é, de certa forma, algo que o pessoal sempre comentava, que era a vinda de um curso de medicina aqui para a nossa cidade e os impactos que isso poderia ter até na saúde pública aqui de Itapetininga. Você vê dessa forma também? Você vê que é algo positivo e que pode ir para frente aí, conseguir impactar positivamente aí o nosso sistema público de saúde de Itapetininga, Felipe? Guto, eu acho que é positivo, né? Uma faculdade aqui na cidade, além de trazer
de movimentar aí todo um setor, né, ou seja, vários setores, desde o setor imobiliário, porque isso não é só, a gente fala faculdade aqui, mas não é só que a única função dessa faculdade é para que sirva para os alunos daqui da cidade irem nessa faculdade, né, ou seja, até porque eu acho que dificilmente conseguiria lotar um curso de medicina aqui na cidade com o preço que custa essa faculdade, né? Que dentro do parâmetro aí de faculdades de medicina é um pouco normal, né? Faculdade particular de medicina custa mesmo mais ou menos isso e assim, não é só para a cidade, mas atrairia, né, pessoas do país inteiro, até a gente sabe que para fazer medicina as pessoas, né, se mudam até de país e tal, e movimentaria setor imobiliário, setor de comércio, setor de entretenimento, uma série aí de consequências positivas em relação, consequências econômicas, né, muito positivas. E também culturais, né, acaba quanto mais conhecimento, mais pessoas, estudiosos, estudantes, pesquisadores, etc., acaba aumentando o nível cultural da cidade no geral, então eu acho que positivo. A única ressalva um pouco aí, né, Guto, é que a gente tem a tendência, né, sempre em tentar olhar o lado positivo das coisas e esperar que tudo aconteça da maneira como a gente gostaria que acontecesse, o que nem sempre é o caso, né, já houve aqui outras vezes promessas de empreendimentos, ou, né, se não me engano, eu não estava aqui, mas tem uma história do hospital, né, na época de uma eleição, foi prometida essa do hospital, quando virou hospital regional, parece que tinha sido também uma promessa de campanha. Enfim, é um momento que estamos nos aproximando aí das eleições. Eu acho que, como eu sempre falo aqui, é bom todo cidadão sempre ter um pezinho atrás com qualquer informação que venha aí a partir do poder público. Eu não estou falando que não haja, que tem alguma coisa errada ou que não seja o que estão falando que é. Eu só acho que, pelo que eu entendi, Guto, do ponto que está hoje, até que isso seja um fato concreto na cidade, tem um caminho muito longo, que não depende só da prefeita, né, que parece, pela coletiva, a gente ficou com a impressão de que a prefeita criou, sim, um relacionamento com essa faculdade, com esse reitor, e que a partir desse relacionamento, né, conseguiu essa liberação e conseguiu o comprometimento da faculdade em abrir esse campus aqui, mas não depende só da prefeita e só da faculdade, tem uma série de outros fatores aí que podem acabar vindo a ser obstáculos. Então, eu acho que sim, a gente vê de forma positiva. Espero que isso seja concretizado o mais rápido possível, né? O quanto antes essa benfeitoria chegasse aqui na cidade, melhor para todo mundo. Mas vamos esperar um pouquinho mais para dar isso como uma coisa certa, né? Eu acho que tentar não contar com os ovos antes da galinha, hein? Muito bem. Muito obrigado, Felipe, pela participação aqui com a gente, por estar junto em mais um programa aqui, Telescópio, mais essa semana aqui em Itapetininga, né, que vai se encerrando hoje. Então, um grande abraço aí para você, bom fim de semana.